Antes de partirmos para o estudo da análise técnica, preciso me certificar que você conhece uma ordem chamada Stop Loss. Stop Loss é uma ordem de encerramento de posição. Ela serve para limitarmos o prejuízo. Como assim? O Stop Loss é uma ordem contrária da sua entrada. Por exemplo, se eu fiz uma compra com 5 contratos, eu tenho que ter um Stop Loss de 5 contratos, que seria o quê? Uma ordem de venda abaixo do preço de entrada. Geralmente a gente usa um fundo anterior ou a mínima de um candle. Aqui nesse caso, vamos colocar o Stop Loss abaixo desse fundo aqui, ó. Então, Stop seria uma ordem de venda de 5 contratos. Se eu comprar aqui e o mercado cair no Stop Loss, ele vai zerar minha operação com prejuízo, mas o prejuízo ele está limitado deste ponto a este ponto. Por quê? Pode ser que o mercado caia muito mais além de onde está o meu stop e o meu prejuízo ser muito maior do que daqui até aqui. Tá? E na venda, no mercado financeiro, a gente pode operar vendido, né? Operar vendido nada mais é do que apostar na queda. A gente pode vender no day trade um contrato de índice sem a gente ter. Então a gente entra vendido para depois recomprar esse contrato ou com lucro, que seria o quê? Recomprar ele mais barato ou recomprar ele mais caro, que seria com prejuízo. Então se eu fizer uma venda aqui com 3 contratos, eu tenho que ter uma ordem acima da venda, ou seja, um stop loss, que seria uma ordem de compra. Também com 3 contratos. Se o mercado eu vendi, ele subir aqui, eu vou recomprar 3 contratos, ou seja, eu estou vendido com 3, eu vou comprar 3, ele vai zerar a operação. Eu vou zerar essa operação com prejuízo, porém um prejuízo limitado deste ponto a este ponto aqui. Tá? Esse é o stop loss, então é sempre uma ordem contrária. Se eu entrar vendido, eu tenho que ter uma ordem de compra com o mesmo número de contratos acima. Se eu entrar comprado, eu tenho que ter uma ordem de venda com o mesmo número de contratos abaixo. O parâmetro que eu uso de stop é uma média de 200 pontos. Eu não costumo usar stops abaixo de 200 pontos. Abaixo de 200 pontos começa a se tornar um stop curto, abaixo de 100 pontos muito curto e acima de 400 pontos começa a se tornar um stop longo. Essa é a referência que eu uso de stop no mini índice. Em algumas ocasiões vale a pena a gente deixar um stop acima de 400 pontos para dar espaço para o ativo trabalhar, ainda mais se tratando do mini índice, que é um ativo bem volátil. E em algumas ocasiões também a gente consegue deixar um stop de 100 pontos ou às vezes até menos, mas são ocasiões bem raras que eu vou explicar ao decorrer do curso. Existe um termo no mercado chamado violino, que é o quê? Imagine que você fez uma entrada de compra aqui e você posicionou o seu stop um pouco abaixo dessa entrada, estipulou um alvo aqui em cima. Porém, antes do preço ir lá tocar no seu alvo, você sair dessa operação com lucro, o mercado ele cai, pega o seu stop, te tira da operação com prejuízo, para depois sim ir lá buscar o alvo. Isso se chama violinada. Geralmente a gente é violinado quando a gente deixa um stop curto, né? Algumas pessoas têm a mania de deixar o stop curto por medo ou por não saber posicionar o stop em um ponto técnico. Neste exemplo aqui, seria a mesma entrada, porém usando um stop técnico, que seria o quê? Abaixo de um fundo anterior. Repare que você fez a compra, o mercado caiu, por um momento você estaria com prejuízo, mas você não saiu da operação e depois ele foi lá buscar o alvo. Então, aqui seria o stop correto, né? Que a gente chama de stop técnico. Por que algumas pessoas não colocam o stop técnico ou um stop no ponto correto? Porque é um stop mais caro. Se essa operação desse errado, o prejuízo ia ser maior do que essa operação aqui. Por quê? Porque o stop está mais longe da sua entrada. Porém, é mais seguro nós mantermos um stop técnico e deixar o preço se movimentar até buscar o alvo do que ser o tempo inteiro violinado, né? A gente acerta a direção do mercado, só que mesmo assim a gente sai com prejuízo, porque deixou o stop curto demais. Sempre que for procurar um ponto para posicionar o seu stop no gráfico,
Procure uma região onde, por exemplo, o mercado está em alta. Se ele voltar a determinado nível de preço, onde é que ele começa a descaracterizar o movimento de alta e começa a dar cara de tendência de baixa? É muito comum procurarmos topos ou fundos anteriores ou máximas e mínimas de candles para posicionar o nosso stop.